Olá pessoal, belo dia para vocês. Estamos novamente aqui para conversar, né? Sabedoria hiperbórea. Se todas as pessoas soubessem disso, o mundo do demiurgo estava frito, entendeu? Então é o seguinte, vejam bem, foi sugerido nos comentários que eu tocasse no assunto dos anjos, né? Anjos caídos, ETs bons, né? Tudo isso se relaciona, na verdade, não são assuntos separados. Mas, primeiramente, antes de entrar nesse assunto, eu precisava falar para vocês um pouco sobre o pacto cultural. O pacto cultural e o pacto de sangue, tá? Esclarecendo que pacto de sangue não significa aquilo que a gente vê aí nesses filmes hollywoodianos, né? Em que as pessoas bebem sangue um do outro, vampiros, ou aquele de cortar o sangue de um e aí junta com o sangue de outro, nada a ver, tá? Tudo isso é coisa da sinarquia. Tudo isso, na verdade, é o tal pacto cultural, tá? Bom, o que significa pacto cultural, em primeiro lugar? É a forma como a sinarquia domina o mundo, né? Através da educação, através da programação, através da mídia. Todo tipo de informação que chega até o ser humano, atualmente, é bem manipulado, tá? Muito manipulado. Manipulado pelos signos, símbolos, pelas palavras, pelas ideias, pelas expressões. Então, o que a gente tem de pacto cultural é tudo, praticamente tudo. Eles estão em tudo. Por exemplo, na escola a criança recebe informações. Como ela é um ser ainda em desenvolvimento, uma mente em desenvolvimento, ela recebe informações de pessoas que seriam autoridades, que é a professora, também atualmente recebe muitas informações da mídia, da internet, e com isso ela vai formando a sua cultura interior, tá? E por essa cultura e por essas crenças é que ela vai regendo a sua vida, é que ela vai criando seus caminhos de entendimento do mundo, certo? Então, o pacto cultural, ele é uma arma estratégica da sinarquia. Ou seja, aquele que manipula o conhecimento, ou aquele que detém o conhecimento, ele tem um grande poder, que é o poder de influenciar as mentes, influenciar as populações e as massas, certo? Se vocês quiserem saber mais a respeito de manipulação de massa através do pacto cultural, que é justamente o pacto que utilizam os siddhas traidores, aqueles que nos aprisionaram nessa matéria, nessa ilusão, vocês busquem na internet as 10 manipulações em massa, ou as 10 técnicas de manipulação em massa de Noam Chomsky, tá? Noam Chomsky. Esse senhor, esse humanista, ele mostrou como que a mídia, como que a propaganda, como que os meios de comunicação em massa manipulam a mente das pessoas, levam as pessoas a determinadas crenças e a determinadas ideias, tá? Então você pode transformar uma pessoa em um demônio através de uma manipulação em massa, certo? Essa é uma estratégia dos siddhas traidores, uma estratégia daqueles que nos prenderam aqui, tá? Veja bem, quando a pessoa recebe uma informação, essa informação ela pode ter por trás algum sentido ou alguma
intenção, certo? E o que nós percebemos, por exemplo, na propaganda, eu trabalhei em 3 agências publicitárias e conheço bem como é a propaganda. Na propaganda, o produto é apresentado para você de uma forma a você acreditar que precisa dele, certo? Mostram-se pessoas bonitas falando do produto, mostram-se cores específicas, palavras-chave, que vão fazer com que a pessoa acredite que aquele produto é bom e que ela precisa dele, tá? Esse é o pacto cultural em resumo. E o que é o pacto de sangue? Como eu falei, não é vampiro, não é gente bebendo sangue de ninguém, não é cortar o dedo, a mão e juntar uma mão com a outra para misturar o sangue, não. O pacto de sangue é o que os Siddhas leais mantêm. Ou seja, para você manter a memória de sangue. O que é a memória de sangue? É a memória de onde nós viemos. É a memória da origem. Simples assim. É a memória da origem, da nossa origem espiritual. Por isso que no pacto de sangue se fala que as raças devem se manter puras. Mas as raças devem se manter puras, não que uma raça seja inferior à outra, não. Por exemplo, a raça negra deve se manter pura sendo negro. A raça branca, a raça amarela, a raça vermelha, seja lá que for. Por quê? Não é uma questão de discriminação, não, nada disso. Não é discriminação. É porque as raças, quando elas se mantêm puras, elas mantêm a sua linhagem de sangue, elas também mantêm a sua linhagem de tradição, a sua própria história, certo? Por que dizem que o brasileiro não tem memória? Vocês já pensaram nisso? Muitas vezes a gente vê alguém comentar: o brasileiro não tem memória. Não, o brasileiro não tem memória. E agora tem menos ainda, porque a nossa sociedade está totalmente degenerada. As pessoas só pensam em funk, churrasco, futebol, novela, fofoca e nada mais. Ou então estão enfiadas nas igrejas evangélicas, que é outra lavagem cerebral, tá? Bom, quando a raça não se mistura, como é o caso do Brasil, o Brasil é muito misturado. Aqui foi criada uma cultura de miscigenação muito grande. E com isso nós esquecemos o nosso passado. Eu não sei quem foi meu avô, né? Eu não conheço minhas raízes. Eu sou filha de italiano e minha mãe é baiana. Eu tenho mistura de índio, negro, europeu, né? E eu não sei das minhas origens. Então, quando você quer destruir um povo, você primeiro destrói as suas tradições. As suas tradições, as suas religiões, a sua ancestralidade, a sua memória. Então, o pacto de sangue, ele visa não se destruir e não se esquecer da origem. Para o hiperbóreo, o passado é muito mais importante do que qualquer coisa. Porque no nosso passado está a nossa origem, no nosso passado está a nossa história. No nosso passado está a Mini, que é a memória de sangue, que faz com que a gente sinta essa nostalgia de saber que perdemos algo, que algo ficou lá atrás, né? Então o pacto cultural muitas vezes utiliza-se do presente e do futuro, o conceito do presente e do futuro. Você deve viver o presente, você deve viver o presente, não se preocupar com o futuro, não se preocupar com o passado. Viva o presente, vive o seu dia, a cada dia, né, a sua labuta, enfim. Todos esses ditados que fazem com que você não pense. Você viva como um animal, porque o animal vive o presente, né? O animal não tem passado nem futuro.
Aí, quando eles percebem que dentro do pacto cultural há muitas estratégias, e há a estratégia também no futuro, que é muito usada nas igrejas evangélicas, né? Aliás, na maioria das religiões, ou em todas as religiões. Eu não conheço todas, mas as que eu conheço falam muito de um futuro, de uma nova terra, de um novo céu, que se você for bonzinho, você vai para o céu, que se você for bonzinho, Jesus vem te buscar e vai te levar para uma nova terra, um novo céu. Até mesmo nos meios esotéricos você encontra essa percepção ou essa ideia, né, de futuro, né? Ou seja, não, olha, aguenta firme aqui, porque daqui a pouco vêm os extraterrestres, né? Aí entramos na história do ET. Vêm os extraterrestres e vão te levar para um lugar melhor. Você vai para a quinta dimensão, você vai para a sexta dimensão e aí não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nenhum tipo de problemas que tem aqui. Mas isso é no futuro, certo? Fica no futuro. E assim a gente vê coisas, por exemplo, como nós vimos esses dias aí, um áudio, né, um vídeo que um camarada nos mandou, dizendo assim, a pessoa dizendo que daqui a 200 anos vai começar a Idade de Ouro e que a Terra está passando por uma purificação e que daqui a 200 anos nós vamos viver numa Terra livre de sofrimentos, de dores, de enfermidades, etc. E isso é no meio esotérico, ou seja, tudo para fazer com que você se esqueça do seu passado, do seu pacto de sangue com seus ancestrais, das suas tradições, do que aconteceu lá atrás, tá? Bom, o nosso vídeo já está ficando um pouquinho longo, então eu vou parar por aqui e no próximo a gente começa a falar sobre anjos e ETs, né? Mas eu precisava primeiro explicar sobre o pacto cultural, que é algo muito extenso, é muito complexo, e sobre o pacto de sangue. Ainda vamos ter que falar sobre isso, porque não é fácil a gente entender essas coisas, justamente porque nós fomos manipulados. Esse conhecimento não chegou até nós, tá? Só aqueles que buscam e buscam muito conseguem ter acesso a isso, tá? Então, para todos, força e honra, valor, virtude e vitória.